Olá, eu sou a professora Aline e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é sintaxe. Esse tema costuma ser bastante discutido nas aulas de português. As pessoas normalmente têm muita dificuldade nessa matéria, mas na verdade a sintaxe ela não tem nada demais se você realmente observar que ela é o estudo da oração, né? O que a sintaxe vai fazer? Primeiro, nós vamos separar o nosso estudo em período simples e período composto. Período simples é aquele em que nós temos apenas uma oração. Período composto, nós temos ali a composição de duas ou mais orações. Quando nós temos o período simples, a análise da sintaxe, nós trabalhamos sempre em cima das funções sintáticas, que são 10 e estão listadas aqui no quadro para vocês. Primeira lá, sujeito, predicado, predicativo, objetos, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, vocativo e aposto. E agora, nós vamos fazer uma análise dos principais aspectos que são trabalhados na sintaxe. Primeiramente, vamos falar do sujeito. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. Então, por exemplo, se eu falo, Mariana é uma excelente aluna, eu estou fazendo uma declaração sobre a Mariana, portanto, ela é meu sujeito. É uma dica para vocês, sempre comecem a análise sintática da frase pelo verbo. Então, por exemplo, até nessa frase que eu falei antes, Mariana é uma excelente aluna, sempre procurem o verbo, que seria é, e aí daí sim você pergunta, quem é que é uma excelente aluna? Aí você acha automaticamente o sujeito. Bom, é interessante a gente começar a pensar na classificação do sujeito. Classificar o sujeito, a gente sempre observa o núcleo desse sujeito. O sujeito pode ser simples, quando ele tem um núcleo. O sujeito pode ser composto, quando ele tem 2 ou mais núcleos. E o sujeito pode ser desenencial, quando o seu núcleo está aparecendo implícito. Uma coisa interessante é o sujeito indeterminado. Por exemplo, quando eu falo, falaram mal de você, esse falaram não significa necessariamente que foram várias pessoas que falaram mal daquela pessoa, mal de uma determinada pessoa, de você, por exemplo. Não foram várias pessoas necessariamente. De repente, foi uma pessoa só que falou, mas você fala com o sujeito indeterminado exatamente para não passar a sensação para a pessoa que escuta de quantas pessoas foram. Por vezes, a gente tem essa necessidade de não deixar explícito quem foi que pronunciou ou que fez determinada ação. Isso é o sujeito indeterminado. Ele pode aparecer segundo duas estruturas. Ele pode aparecer com o verbo na terceira pessoa do plural, nesse caso, falaram mal de você. Ou ele pode aparecer com o verbo na terceira do singular mais o pronome ser, como assim a gente colocando falou-se mal de você. Cuidado para não confundir esse sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural com o sujeito desenencial, Porque, por exemplo, se eu falo assim, falaram mal de você, se a frase está solta, eu não sei quem foi que falou, o sujeito é indeterminado. Agora, se eu coloco assim para vocês, encontrei João e Ana, falaram mal de você. Quem foi que falou mal de você? Foi o João e a Ana, sobre os quais eu tinha falado anteriormente. Logo, o sujeito já não é determinado. Ele vai ser, aí no caso, um sujeito desenencial.